Áries, bem-vindo à tua leitura. É uma leitura geral para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Áries. É uma leitura temporal, válida para quando chegares nesse vídeo, tá? Como vocês já sabem, na descrição tem o meu Instagram. Eu deixo meu Instagram, deixo o link para os baralhos que eu uso aqui. Se quiser uma leitura particular, você me procura lá no meu Instagram. Deixo os meus endereços de e-mail ali também, caso queiram falar comigo. E é isso. Áries. O que Áries precisa saber? O que Áries precisa saber quando vir para nessa leitura? Qual é a energia para Áries? O parque, a cegonha e os pássaros. No fundo do maço, o sol. Eu sinto aqui que vai acontecer uma comunicação com vocês a respeito de uma iluminação ou um caminho, um novo caminho. Eu não sei se alguém aqui vai ter alguma ideia de negócio ou uma ideia de um novo projeto ou uma ideia de alguma mudança que queira fazer na sua vida. Uma mudança social, uma mudança de perspectiva, pode ser, mas pode ser uma mudança física, embora não tenha necessariamente uma carta que me fale de mudança, mas pode ser uma transição de carreira. De qualquer forma, eu sinto que existe aqui alguma coisa que chega até vocês e que vai mexer aí um pouco com o teu jeito de pensar, com o teu jeito de ver as coisas. Então, se tu tá querendo uma mudança, se tu tá buscando e pedindo por uma mudança na tua vida, bom, eu sei que eu não me conecto mais à energia dessa cidade que eu moro, desse lugar que eu moro. Eu quero ir em busca de novas oportunidades, de novas possibilidades, de emprego novo, de uma vida nova. Eu tô querendo mudar as coisas, mas não sei para que lugar eu vou, porque não sei exatamente. Eu sei o que eu tô buscando, mas não tô sabendo muito em que lugar que eu vou encontrar. Eu sinto que em alguns dias vocês vão entrar em contato com alguma coisa, algum elemento vai fazer com que algum elemento que vai chamar a atenção de vocês e que essa atenção é o que vai fazer vocês vão se dar conta de algum lugar, de alguma coisa que, acho que isso é o caminho que eu tô buscando, acho que isso é mais ou menos o que eu queria. Um as de copas, um novo começo, um novo caminho, uma nova jornada de mais amor, de mais entrega, uma nova caminhada de amor aqui. O que mais? O enforcado. Caíram muitas, aceitarei. O cavaleiro de paus, o imperador, o rei de ouros e o 6 de ouros. Muito bem. Continuamos com as de copas no fundo do maço. Durante muito tempo, mas eu acho que muito tempo mesmo, tu vem te colocando numa posição de te auto-sacrificar em benefício de outrem, de um bem maior, de uma família, ou por causa de filhos, ou porque de alguma forma tu sustenta essa família, e não o sustentar no sentido financeiro, mas o sustentar como se fosse o pilar como se tu fosse o pilar, a estrutura dessa família.
E aí, o que eu tô vendo aqui é essa posição de autossacrifício. Eu deixo de fazer as coisas por mim em prol de alguém, de um bem maior, de alguma coisa. Eu me coloco nessa posição que eu sei que eu não tô feliz aqui. Eu sei que não é uma situação que eu sei que eu não tenho amor por essa situação mais, eu não tenho amor por isso que eu tô fazendo. Mas eu me coloco nessa posição aqui de autossacrifício porque eu sinto, parece que. Porque eu sinto aqui que tem uma vontade muito grande de construir alguma coisa sólida, de construir uma família, de eu. Vamos supor, assim, quando eu casei, quando eu tive filhos, eu imaginei que essa estrutura familiar seria uma estrutura que eu nunca tive, que essa estrutura que eu estava construindo seria uma estrutura uh, sólida, seria alguma coisa permanente, alguma coisa concreta, estável. Era isso que eu queria. Solidez, estabilidade. Para que eu pudesse proporcionar para minha família, para essas pessoas, para os meus filhos, coisas que eu não vivenciei na minha vida, mas que eu julgo importantes. Eu julgo que são valores que são essenciais dentro de uma estrutura familiar. Então eu me coloquei nessa posição até de me autossacrificar partes de mim em prol dessa família, em prol dessa união, mesmo sabendo que essa união talvez já não me trouxesse aquilo, mesmo sabendo, mesmo me deparando com decepções, mesmo que eu tenha percebido que em alguns pontos eu estava enganada, e que o que faz com que uma estrutura familiar seja sólida não é ter aquela família socialmente determinada, discriminada, pai, mãe, filho, que não é desse jeito. Não é isso que faz com que uma família seja família, não é isso que faz com que a família seja feliz e estruturada. É muito além disso, é alguma coisa muito mais profundo do que isso, alguma coisa muito mais valorosa realmente do que isso. Então eu vejo que é como se todo esse tempo, durante muito tempo, 12, 17, 20 anos talvez, que tu tivesse vivenciando isso, só que não de uma forma inconsciente ou deixa pra lá, eu vou vivendo. Sabendo que dia após dia tu vem te diminuindo para caber nessa situação, tu vem te entristecendo, tu vem vivendo com a tristeza e com a decepção de não ter sido do jeito que tu pensava. Só que por uma teimosia ou por algum medo aqui, tu continua vivendo isso. Não sei se insistindo para que isso dê certo, eu desisto, mas daqui a pouco eu penso que não, mas para aí, acho que alguma coisa vai dar certo. Só que fica nessa coisa aqui muito de um fogo de palha, muito de hoje dá certo, amanhã já não dá certo, essa semana tá bom, mas aí daqui mais uns dias já não tá bom, já começa de novo esse desequilíbrio, mas eu continuo insistindo porque simplesmente vou ficando porque eu não consigo abrir mão daquilo que eu acreditava que era o certo a se fazer. Tá tão estruturado aquilo que era o certo, tá tão fechadinho dentro de mim aquilo que era o certo de viver que eu não consigo abrir mão disso. Por mais que exista uma instabilidade muito grande aqui, de uma hora é, outra hora já não é mais, ainda assim, eu sinto que tu não consegue abrir mão disso e esse é consciente o que está acontecendo, mas é inconsciente essa impossibilidade de abrir mão. E não é uma incapacidade. Veja bem, não é eu não sou incapaz de abrir mão, mas eu tenho uma indisponibilidade para abrir mão disso. Eu não estou disponível para. Eu até gostaria, mas eu não sei como fazer, porque eu criei tudo em cima disso, eu imaginei que seria assim, eu materializei de uma forma muito
Então, para que eu continue com essa... Eu sinto que para manter uma postura de eu fiz a coisa certa, eu fiz as escolhas certas, eu continuo do lado de dentro me auto-sacrificando, me negando, me renegando até, renegando as coisas que eu sinto, em prol de mostrar para os outros que aquilo que eu pensava era o jeito certo de fazer. Ou para mim mesma. Eu provo para mim mesmo o quanto eu sou forte e capaz de manter, de estruturar uma família, ainda que no passado eu não tenha tido isso. Ainda que eu não tenha vivenciado isso, eu preciso mostrar e provar que eu sou capaz de ter isso, ainda que eu não saiba como se faz. Existe uma determinação muito grande por fazer com que essas coisas deem certo. Porém, o que eu vejo aqui é que há muito mais um desequilíbrio. E aqui a gente está falando de alguém que se doa muito e que recebe nada ou muito pouco em troca, mas que continua nessa determinação em se doar, em se renegar, em esconder quem é, aquilo que quer, aquilo que está sentindo, de si mesma, mentindo, se escondendo, fugindo daquilo que sente, para manter alguma coisa que um dia achou que era o melhor a se fazer. Isso, então, é a tua situação. Isso é a situação que tu está vivenciando hoje, é o que tu está passando hoje. Eu escuto uma situação, é um autoflagelo. Alguém se autoflagelando, se punindo. O Rei de Espadas. O As de Espadas. Uma ansiedade por vivenciar, por viver a minha real, a minha verdade absoluta. Uma ansiedade por poder ser aquilo que eu sei que eu sou. Uma ansiedade em poder me mostrar da forma que eu sou. Viver o meu propósito, viver aquilo que eu acredito, fazer as coisas do meu jeito. Dez de espadas. O 8 de ouros. Vou tirar mais um. A Imperatriz. O 8 de paus. O 7 de espadas. Ixi! O 2 de ouros aqui no fundo. Eu aceitei todo mundo que caiu aqui. Eu não tinha visto, mas todas essas aqui, elas tinham virado. Então, virou aqui o 7 de espadas, o 4 de espadas. E olha que coisa mais interessante. O rei e a rainha de copas. Eles caíram juntos. Tá? Então, existe aqui toda essa conscientização de que tudo o que tu fez até agora foi para que tu mantivesse alguma coisa, para que tu conseguisse, para que tu, como é que eu vou dizer, para que tu tentasse construir alguma coisa que tu acreditava que era
a melhor coisa a se fazer, tá? Para que tu tentasse manter estruturado alguma coisa que tu acreditava que era a melhor coisa a se fazer, que era o jeito certo, que era a coisa certa. Porém, existe aqui uma força muito grande de uma vontade muito grande de mudar essa situação. Porque tu já entendeu que não é que de alguma forma as coisas não funcionam desse jeito. E que a partir do momento que tu tá renegando aquilo que tu tá te diminuindo para caber numa situação, ela já não faz mais sentido. Porque em a gente fazer isso, a coisa já perdeu o propósito. Porque o propósito de tudo é tu construir alguma coisa que tem estrutura, que tem estabilidade, mas que traga felicidade, não só para os outros. Porque a partir do momento que eu me auto-sacrifico em prol da felicidade de outra pessoa, e não interessa quem é essa pessoa, pode ser até um filho, que é a pessoa mais importante da vida da gente. Até por um filho. Então, a partir do momento que eu nego quem eu sou, que eu abro mão da minha felicidade, automaticamente ninguém que está ao meu redor vai conseguir ser feliz também. Ninguém que conviver comigo vai conseguir ser feliz, porque a gente pode vestir uma máscara de felicidade, de alegria, pode até sorrir, pode, entendeu? Mas a essência da gente, ela é muito forte, a gente tem e emana para o mundo uma energia muito forte. E o mundo da gente é aquilo que a gente está vibrando o tempo todo, são as energias que se aproximam. Então, uma vez que tu tem consciência de que tudo isso que tu fez, tudo isso que tu tá fazendo é em prol de alguma coisa que não faz mais sentido, e não faz mais sentido por quê? Porque tu já sabe que não funciona. Tu já sabe que esse tipo de coisa é uma coisa que não dá certo, porque quando as coisas são para dar certo, elas fluem de maneira leve, suave, as coisas simplesmente elas acontecem, aquilo que é para ser simplesmente vai sendo, sem que a gente precise ficar controlando, ficar ajustando, ou hoje tá bem, amanhã não tá bem. Quando existe esse desequilíbrio, tudo ao seu redor passa a vibrar também nesse equilíbrio, não tem como. Então eu sinto aqui que a chegada desse fator aí, que é uma vontade muito grande de mudar, de chegar no fundo assim e dizer, ó, chega, não aguento mais, eu preciso mudar as coisas para mim. Até quando eu vou viver infeliz? Até quando eu vou viver esperando que amanhã as coisas mudem? Que vai cair do céu um anjo, vai vir e vai dizer, olha, vem, vamos, vai pegar da minha mão e vai fazer. Não é assim. Eu sei o que eu preciso mudar. Eu sei aquilo que está desalinhado na minha vida e eu quero mudar. Eu quero mostrar. Eu quero falar com sinceridade, eu quero viver a minha vida com sinceridade a partir daquilo que eu sou, a partir daquilo que eu acredito. Não tem por que eu me diminuir, ser menos do que eu sou. Se Deus me deu todo esse potencial, toda essa inteligência, toda essa capacidade de criar e vivenciar coisas, não é para que eu me diminuísse e não pudesse mostrar para o mundo quem eu sou de verdade. Se Deus me deu todo esse potencial e essa capacidade, é exatamente para que eu viva todo esse potencial, mostre a minha verdade. Enfim, muitas espadas. Então, a gente está falando de alguém que é bastante inteligente, que existe toda uma percepção inteligente por trás das coisas. Não é uma pessoa que está vivendo uma coisa enganada. Não tem engano aqui. Eu sinto que são pessoas extremamente inteligentes, que têm um potencial imenso de realizar e de fazer tudo aquilo que quiserem. Olha, tem a Imperatriz aqui. Força, que é força criadora maior que essa. A gente tem, aliás, a gente tem a Imperatriz e o Imperador. Então, assim,
aquilo que vocês são, aquilo que vocês nasceram para ser é muito grande, tem um potencial de realização muito grande. Não tem como se diminuir, continuar se diminuindo para continuar cabendo nesse mundo que não é o mundo de vocês, para vocês, que não comporta o tamanho de você, não comporta quem vocês são. Então, o 10 de espadas fala dessa finalização, o 10 de espadas é finalização e é alguém que consegue chegar à conclusão de que a única saída é realmente a mudança, que não vai que não vai, é uma conscientização ou uma necessidade. Se é alguém que não se conscientizou ainda, o que o tarot está me dizendo é uma necessidade de se conscientizar de que a única pessoa que pode fazer alguma coisa para mudar a tua vida é tu mesmo. A espiritualidade, ela abre os teus caminhos, ela te dá a oportunidade, a energia tá na tua volta, só que és tu quem tens que aproveitar, és tu quem tens que fazer o movimento na tua vida. Porque a espiritualidade não vem e faz os movimentos para ti. Ela coloca a energia à tua disposição. Ela te dá a oportunidade para tu fazer as coisas. Quem faz, quem movimenta é tu. Quem decide é tu, até porque a gente tem o livre-arbítrio e a gente escolhe se quer ou se não quer ir, se vai ou se não vai fazer. Da mesma forma que tu escolheu te colocar nessa posição de autossacrifício, de me diminuir para tentar fazer uma coisa e hoje tu, do mesmo jeito que tu fez isso, tu pode sair disso porque tu tem a força necessária, a condição necessária para sair disso. Por mais que seja algo extremamente difícil e que eu vejo aqui que é alguém que realmente existe um esgotamento muito grande, não existe felicidade na vida dessa pessoa. E essa pessoa em questão és tu que eu tô falando. Não existe felicidade. Não existe, não tem como alguém que se diminui para caber. Não tem, não há felicidade. Não há. Não há e tu sabe que não. Porque a gente está falando aqui com alguém que é muito inteligente e que sabe, sente, tem noção. Então não é alguém que não tem noção, é alguém que tem sim noção. E aí, a partir disso, a construção de uma nova vida. Que obviamente é uma coisa que talvez hoje seja uma coisa que não. Mas olha, o que eu tô vendo aqui é que se o medo aqui é por questões financeiras, existe aqui alguém extremamente próspero. Muitas vezes a gente está lutando ali, está sofrendo por questões financeiras e não acha uma solução e não sabe o que fazer, é porque a gente está no lugar errado e muitas vezes a gente está pedindo ajuda e a espiritualidade não acha como te abençoar no lugar que tu tá. Porque às vezes, justamente por tu te colocar nessa situação de autossacrifício e essa tristeza faz é como se te colocasse num círculo de uma energia densa que a espiritualidade não tem como atingir para te abençoar financeiramente. Então tem muitas coisas que a gente acha que não, tudo bem, eu consigo lidar com isso. E não é bem assim, porque a gente não faz ideia do quanto viver assim, triste, insatisfeito, não podendo ser quem a gente é de verdade, pode causar na nossa vida. E a gente é responsável por aquilo que a gente faz da nossa vida, né? E a gente também, porque eu vejo que eu tô lidando aqui com pessoas que têm consciência disso. Então existe aqui uma escolha que tu vai precisar fazer, uma vez que tu sabe o que tu precisa fazer. E aí existe aqui uma escolha que tu vai precisar fazer, mas que seja como for, tu tem fora dessa condição que tu pode escolher permanecer te auto-sacrificando ou ir em busca dessa vida de muito mais prosperidade, porque é prosperidade também de paz, prosperidade de alegria, prosperidade de poder ser quem tu é de verdade, de ter paz na tua vida, na tua cabeça, de chegar em casa e ter paz, de trabalhar com alegria, de levantar de manhã e ter vontade de viver e ter alegria. Eu sinto que alguém aqui até vai fazer alguma coisa meio que escondida, mas que mesmo que tu não consiga abrir
tudo o que tu vai começar a planejar que tu vai fazer, mesmo que tu não consiga abrir totalmente agora, isso vai começar já a partir do momento que tu começar a te movimentar no sentido de resolver isso, as coisas já vão começar também a se resolver. O 8 de paus me fala de viagem. Então, talvez vocês planejem uma viagem e uma coisa meio que às escondidas, né? Até também se é uma questão aqui de mudanças que tu quer fazer na tua vida, às vezes não é bom mesmo compartilhar com muitas pessoas, mas eu sinto aqui alguém que nessa viagem vocês podem encontrar uma pessoa e talvez, quase que certo, e vai fechar redondinho aqui, nessa viagem. Tá, entendi. Se não começar a planejar alguma coisa aí meio às escondidas, talvez uma viagem, ou alguém vai te convidar para tu fazer alguma coisa meio que, mas vai ser uma coisa meio secreta, assim, meio que, sabe, meio que não vai abrir para muita gente. E aí eu vejo que aqui vai ser alguma coisa que vai te despertar o interesse, que vai te fazer bem, que tu vai pensar, não, eu vou porque eu tô precisando pensar e resolver algumas coisas. E aí eu acredito que vai ser nessa viagem onde tu vai encontrar alguém que tu vai te dar conta do quanto tu tá perdendo tempo te auto-sacrificando por coisas que na verdade não valem a pena. Ou que não vale a pena a gente sacrificar a vida da gente por coisas que, no fim das contas, não é aquilo que a gente valoriza de fato na vida da gente. Certo? É isso que eu vejo para vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.